Então vamos falar de projeção agora. Casos estimados. Aqui eu trouxe a projeção da Universidade de Washington, tá? São os casos estimados, não são os casos detectados. Então nem todos são detectados, por isso que eles estão projetando aqui mais de 2 milhões de casos ainda acontecendo no Brasil. Mas pela projeção deles, que ela é bem, assim, ela acertou bastante, tá? Lógico que tem uma incerteza, hoje eu trouxe a incerteza para mostrar para vocês que não é cravado, pode estar aqui, como pode estar aqui, tá? Como pode até estar depois do intervalo de incerteza e a gente não tem como saber, mas existe uma boa chance dele estar dentro desse intervalo. E a gente já passou do pico de casos da Ômicron. Então a gente está descendo a curva agora. Beleza? Pode ser que aconteça, pessoal, da curva dar aquela diminuída na queda, se acontecer da BA2 entrar no país. Ela já está aqui, com certeza ela já está aqui. Mas se ela causar uma onda, pode ser que ela diminua essa queda de casos, então a velocidade de queda diminui, tá? O pessoal da Universidade de Washington está prevendo isso, tanto que eles já até subiram os valores aqui da curva. Antes a curva ela caía abruptamente, agora ela já está caindo mais, o pico já não está mais certo, assim, mais fininho, ele está formando um pico grandão e a velocidade de queda diminuiu um pouco, tá? Já está considerando isso também. E com relação às mortes, mesma coisa. Como a gente tem a provável evidência de que a BA2 entre no Brasil, como a gente está vendo, não um pico agudo de mortes, mas um pico que se estende. Já tem umas 3 ou 4 semanas que a gente está próximo dos 1.000 óbitos, né? Acho que hoje passou, foram mais de 1.100, se eu não me engano. Significa que a gente tem ali uma curva que ela não vai ser um pico abrupto, mas ela vai ser um pico que vai se estender, tá? Até final de março, até a gente voltar à normalidade. Aqui entrando no final de março, abril, a gente volta a uma situação que ela é normal considerando o padrão pandemia, né? Não é normal porque a gente tem uma nova doença epidêmica e a gente só deve ver o futuro disso quando a gente passar abril ali e ver como é que está a situação. Lembrando que os registros têm atrasos, então a gente tem que ver também que essas 1.000 mortes que estão acontecendo hoje são 1.000 mortes que normalmente as pessoas se infectaram ali no final de janeiro. Então, pessoal, por que eu digo que a Universidade de Washington está acertando? Vejam a curva do Brasil, né? Onde que a gente está hoje? A gente está aqui, né? Então as projeções estão bem embasadas assim. É isso que está sendo registrado. Do ponto de vista do Infogripe, esse aqui é o melhor gráfico que a gente pode ver, porque é um gráfico que aponta uma queda forte. Os indicadores já inverteram de 2 semanas para cá. Então semana passada não teve live, essa semana teve. Vejam como que os indicadores invertem, beleza? Então existem boas, assim, eu tô bem feliz porque a gente tem evidência de que as hospitalizações vão cair, que o pior, a gente deve estar em cima do pico agora, o pior já deve estar passando, entendeu? E agora, e tá seguindo bem aquela tendência que nós falamos para vocês no final de janeiro. Então, meio de fevereiro é o pico de óbitos, final de março é o fim da curva de hospitalizações, né? Então, todo mundo que me perguntou, Lucas, devo adiar a volta das aulas dos meus filhos, tal? Eu falei, adia para o início de março, porque é quando a gente vai ver a queda da curva, a situação vai estar bem melhor. Se a gente olhar a curva de casos no início de março, se não houver repique, que a gente tem que trabalhar com a expectativa melhor possível, né? No cenário em que a BA2 não causa um repique, que ela não reinfecta e tudo mais, a gente vai ver essa curva caindo drasticamente nas próximas semanas. Então vai ficar bem tranquilo a situação e até o sentimento das pessoas com relação à Covid vai mudar também. Beleza? Então, olhando para os gráficos, para o mapa do país, né? Como é que estava a situação há 6 semanas? Então a gente tem aqui o resultado do longo prazo, né? A curva nas últimas 6 semanas estava desse jeito. Então, onde está verde escuro é porque ela estava caindo forte, verde claro caindo fraco, branco estabilização, marrom claro crescimento fraco, marrom escuro crescimento forte. Vejam como que está a situação agora. Então, o Brasil é um país continental. Acre, por exemplo, está vivendo o seu pior momento agora. Então avaliem o estado, beleza? Se você mora em, não sei, vamos pegar um aqui, Rio Grande do Sul, por exemplo. Você estava no seu pior cenário há 6 semanas. Hoje, nos últimos 3 semanas, já é uma queda forte. Então já passou do pico e está caindo forte. Beleza? O número de hospitalizações. Esse mapa aqui é com relação à hospitalização e é o melhor indicador que a gente tem da situação da pandemia hoje, como é que ela vai se comportar nas próximas semanas. Então, onde está verde escuro, vai cair rápido, a situação vai melhorar muito rápido, como era esperado, porque a Omicron causa uma onda muito forte e queda muito forte também, beleza? E o que a gente tem que observar com cuidado é o avanço dessa BA2.